Eu não vou pensar, não é ninguém. Depende. Depende. Ótimo. Então, esse grupo, para mim, um grupo maravilhoso, ótimo e numeroso, está presente. Então, bem-vindos. Hoje temos várias coisas para falar. Várias. Primeiro, atualmente, hoje em Israel, nós temos dois líderes que estão competindo sobre aquilo que tem que ser feito. Um se chama Trump e o outro se chama Bibi. Falaria o nosso. Os interesses seriam os mesmos, mas não são. Mas o Bibi tem uma habilidade política rara e consegue fazer que o Trump faça aquilo que interessa. E o Bibi nunca fala não, sempre sorri, fala que o Trump tem razão. E o Trump tem uma finalidade: ser reeleito. Ele quer ser reeleito e está perdendo popularidade. Então, perdendo popularidade que ele não quer. Então, ele quer dizer que está assinando a paz. Assim ele fez com a faixa de Gaza. A faixa de Gaza, pelo Trump, tem paz. Pelo Bibi, não. Porque o tratado seria se o Hamas se desarmasse. Mas o Hamas não se desarmou. Então, Israel não vai abandonar a faixa de Gaza se tem um Hamas armado. Nós temos a parte histórica do Islã. Quando Maomé começou com a Hijra, que foi de Medina a Meca, que enfrentou uma guerra de todas as tribos circunstantes, e ia matá-lo. Ele levantou-se e falou, não, vamos fazer uma trégua de 9 anos, 9 meses e 9 dias, uma trégua conhecida, e não vai acontecer nada. Vamos recomeçar daqui a 9 anos, 9 meses e 9 dias a fazer a guerra. Tudo bem, todo mundo aceitou, deixaram um único guardião na Pedra Preta, em Meca, porque todas as tribos tinham um guarda nessa pedra, em Meca, e todas as tribos faziam peregrinações, às vezes uma, às vezes outra, nessa pedra. Então, a mamãe falou que por 9 anos, 9 meses e 9 dias, não teria molestado mais ninguém, deixado cada um viver. Ele se rearmou e depois de 2 anos foi para Meca, matou todos os representantes das outras tribos, matou. E falou que ele era o único representante de Deus na terra, ele, o único profeta. Esse é o ano de Hijra, que começou a expansão do Islã. Ele fez isso porque Deus mandou. Então, agora, desde aquele dia, o preceito deles é que para defender Deus, o Islã, era permitido quebrar todas as promessas. Isso foi o que fez Yasser Arafat, quando se achava que ia ter o Tratado de Paz com Israel, no último, com a presença de Clinton, com o presidente de Israel, assinar a paz. A última vez, quando os acordos de Abraão iam ser escritos. Mas no dia seguinte, em vez de continuar fazendo os acordos de Abraão, Yasser Arafat inventou a intifada. Isso são mais de 20 anos. Então, para os muçulmanos quebraram a promessa a favor de Allah, é normal. Então, Bibi sabe com quem está lidando. Então, Bibi também fala assim, tudo em ordem, mas o Hamas está armado e não adianta fechar os olhos. Então, o exército de Israel continua fiscalizando. E tudo aquilo que divulga as notícias são mentiras. Porque na faixa de Gaza, agora a vida está começando, tem gente se reunindo de novo, temos filmagem de festas, mas aqui não está no interesse de ninguém ver que na faixa de Gaza, na parte ocupada por Israel, 60%, a vida continua normal. Isso só mostra aqueles acampamentos onde todo mundo, coitados, e isso inventa uma flotilha atrás da outra, todas as flotilhas, até a última, onde se vê que ninguém quer a flotilha. Israel tratou muito bem a flotilha, mandou de volta. Na Espanha, teve uma publicação que foram recebidas a pauladas. Na França também, que nem Deus quer. Mas eles mostram que Israel os maltratou. Não sei se isso
verdade é falsa. Narrativas. Como? Aprende com narrativas. Narrativas. Tinham todas umas narrativas falsas. É aquilo que são mais ouvidas são as narrativas. As narrativas são aquelas que mais têm público e mais disseminam notícias falsas. E assim está acontecendo. Agora, aquilo que Bibi está querendo é não perder a popularidade. A popularidade do Estreito de Hormuz, que faz subir o preço dos combustíveis no mundo inteiro, a popularidade cai. Mas por isso ele queria assinar o Tratado de Paz, então foi assinado. Aí acontece que 2 dias atrás, num helicóptero dos Estados Unidos, voando em território livre, não era de ninguém, foi abatido por forças do Irã. Então, isso não é uma neutralidade. O Irã que assinou uma paz inexistente, porque tudo continuou. Aí acontece que o Irã, neste momento, parece que perdeu a cabeça, ela perdeu sempre. Porque começou a bombardear todas as bases dos Estados Unidos, no Kuwait, e todos os estados americanos do Golfo, e esses estados têm também uma saída para o combustível após o Golfo, com viadutos de gasolina. Mas dessa maneira, o Irã se descarregando as próprias baterias sobre esses estados do Golfo Pérsico, ele também tem que vive em Dubai, vive do turismo, vive de investimentos estrangeiros, e tendo o Irã ao lado, que faz bombardeios sem saber onde vão as bombas, também estão perdendo, também todo mundo está perdendo com essa insanidade mental do Irã. Estão perdendo. E o Irã queria ligar a paz também com a paz de Israel, com o norte, com o Hezbollah. E como Israel pode fazer paz com o Hezbollah, que está se armando que nem a faixa de Gaza, que está com Tunis, que está cada vez mais perigoso, se infiltrou até em Beirut, a capital, e fez galerias para se defender dos próprios libaneses. O Líbano não quer como hóspede o Hezbollah, que provoca a morte dos próprios cidadãos. Israel, antes de fazer o bombardeio, avisa, porque não sejam mortos civis. E o Hezbollah continua fazendo ataques. Agora a faixa de Gaza não está completamente resolvida, mas está relativamente em paz. Enquanto o norte, o Hezbollah não deixa judeus sossegados. E nisso nós fazemos campanhas também para arrecadar dinheiro para fazer refúgio, porque você sabe que não morreram tantos judeus com os bombardeios doidos no Irã, graças aos bunkers, as famílias que vivem em bunker subterrâneo para se proteger de todos esses ataques. E por isso que nós não temos aquela quantidade enorme de mortos que tem na faixa de Gaza, que tem no Irã, porque eles colocam as crianças na frente quando os judeus matam crianças. Os judeus protegem as próprias crianças, protegem. E por isso que nós não somos todos assassinos como os outros querem mostrar. Mas tudo isso serviu para fazer uma boa campanha antissemita. Agora eu vou ler uma coisa que acho que nem a Raquel sabe. Oh, direto. Sim. Então, é direto aqui. A Raquel é nossa representante aqui. Eu vou ler uma coisa. No quiero atrapalhar. Está falando de mim. Não, você pode ficar, porque você também talvez não saiba. Nossa, eu vou ficar. E a gente que é curioso. Então, essa é a nossa representante de Israel, se chama Raquel. Muito gostoso. Eu li num jornal italiano que diz que ele não está publicando só aquilo que a imprensa paga pelo Hamas publica. Porque nós, infelizmente, temos uma imprensa paga pelo Hamas. E por isso que não são todas as notícias que chegam para a gente. São censuradas pelo Hamas. E agora,
uma notícia. O mundo inteiro está dominando a imprensa. Domina a imprensa, dando uma verdade. Cabeças de máfia. A Rosinha falou, uma narrativa. A narrativa que eles viram do lado deles. Mas agora, eu li hoje, eu vou pegar para não errar nenhuma palavra. Ai, Deus, isso mesmo. Ai, Deus, eu também falo. Ai, Deus. Sem ele não somos nada. Nós somos muito mais do que todos eles juntos. Não, mas Não, Deus, arquiteiro sim. Deus. Não, isso não me presta. Deus. Eles não prestam. Agora, eu li isso Percebe? no jornal italiano, que não se sujeita às narrativas, que jornal é? O jornal é Cultura Memorial. Tem um título grande, mas eu só no fim acho que não. Eu acordo de moderno, antes de levantar da cama. Eu vou. Olha meu braço. Itália, Israel, esta Marca de cultura. Depois eu vejo no computador que jornal é diferente. Giulio Esterioni. Que o chefe da Corte Penal Internacional, que se chama Karim Khan, você sabe disso, né? Então você sabe também isso que aconteceu. Foi suspenso do encargo, sabia? E Bem merecido. a ordem do governo da Comissão Parlamentar de Inquérito deles anunciou a resolução, em seguida a pesquisa de 18 meses sobre as acusas que ele teve de ter molestado sexualmente durante o cargo, por 18 meses, várias pessoas. Pelas fontes de imprensa do escritório executivo, estabeleceu que Khan se rendeu responsável de gravíssimos comportamentos não corretos. E foi recomendada a remoção dele. Você sabia também? Não foi falado com En la ninguém. empresa, no sé si en la empresa israelense muito, Tá. mas aqui não sei. A decisão final, a decisão final sobre ele será dada pelos 125 membros dos Estados membros dessa comissão internacional, que foram chamados para votar em sessão extraordinária para removê-lo do encargo. Será necessário só 63 votos expressos numa eleição que vai ser apresentada. Khan é o primeiro procurador na história da Comissão Parlamentar de Inquérito a ser formalmente suspenso da ordem de controle da Corte. Ele é um advogado britânico-paquistanês, de 56 anos. E ele que dirige o escritório de procuração nesse escritório. No curso do seu mandato, emitiu, entre as outras, um mandato de arresto. Se fala em português arresto? Um mandato de prisão contra o primeiro-ministro israeliano Bibi Netanyahu e o ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant, pelas operações que foram levadas na faixa de Gaza em 2023 até maio de 2024. Foi suspenso. Foi ele que acusou. Todo mundo soube quando Israel foi condenado, quando Bibi Netanyahu não podia mais sair da terra, senão internacionalmente ia ser preso. Agora quem o acusou vai ser preso. Todo mundo soube. Bibi não pode mais sair. As condenações foram. Ele foi acusado de crime de guerra contra a humanidade e a resolução foi tomada por um procurador, ele que era corrupto, que procurava, com essas calúnias, se salvar das acusas que ele tinha. Ele era acusado, então ele inventou uma coisa que chamasse mais a atenção, para ele ser esquecido que ele era um criminal. E todo mundo ia apoiar, porque todo mundo era impulsionado pelo ódio antissemita com Israel. Então ele se aproveitou só que a maioria não gostava de Israel para se escapar daquilo que ele fez, acusando Bibi Netanyahu.
E tinha repetido isso no momento da emissão que ele mandou prender Bibi Netanyahu e o responsável pela defesa. As acusações contra Khan emergiram além de 2 anos atrás, por um inquérito feito pela Associated Press baseado sobre o documento de informantes internos. Khan teria transferido a colaboradora do escritório dele no próprio escritório, deixando a presença da colaboradora presença necessária no escritório dele e que ela acompanhasse em todas as viagens internacionais, por ter comportamentos sexuais indesejados em várias sessões de viagem. Então, ele levava uma secretária, fazia aquilo que ele queria, mas ele vivia, tinha que ser acusado, ele salvava tudo. Em cada viagem no exterior, ele se cobria sempre com acusando o terceiro, distraindo. E depois, ele queria sempre uma tentativa para sabotear a corte, para ele mesmo não ser julgado. Em Israel, a providência contra Khan, esse debate sobre a imparcialidade do seu operado. Segundo uma fonte diplomática ocidental, citada da Jerusalem Post, o procurador teria confidato privatamente, falou privatamente, esse provedor, você vai esperar, você vai ver que se eu peço que os mandatos contra Netanyahu, mandou esse mandato contra Netanyahu em países como a Alemanha, o Canadá, até que, enfim, todo mundo vai ter uma desculpa por virar as costas ao governo israeliano. Então, ele usava isso para todo mundo virar as costas para o governo de Israel. E, da mesma fonte, nós sabemos que ele acrescentou: o procurador teria que ser guiado pela lei e não da esperança de condicionar governos ocidentais. Ele, através dessas acusas, esperava inflar o antissemitismo dos outros para ele se safar daquilo que ele estava fazendo. Em Haia, na sede da LCP, um outro tribunal de interação foi chamado em causa recentemente, no fim de semana passado. Bom, então, com isso que apareceu, mas não apareceu nos jornais como apareceu a acusa que Bibi fazia, que matava Crianças. genocídio. Queria se escapar, porque quando Bibi fez genocídio, eu estava se escapando de jeito nenhum. Somente que quando todos esses requisitos de urgência para resolver isso foram caladas. E agora, enquanto saiu na hora as acusas que ele fez contra o Bibi, agora a urgência se transformaram em pedidos silenciosos e ninguém fala nada, de que na Sudáfrica também. E este caso nunca foi uma questão importante e sempre foi feita uma campanha de propaganda na Sudáfrica a serviço de Hamas camuflada de processo legal. Então, Hamas sempre apoiava essa campanha, dizendo que era tudo legal, mas não era. E no fim fala, eles querem adiar esse julgamento, está adiando, aqui tem um texto muito comprido, justificando porque eles querem adiar para a resposta, pergunta, resposta, eles querem acretórias. Agora se pontou a tornar a Corte voltar a pensar nisso em 2029, porque eles estão esperando que acabe o mandato de Trump para continuar. Oita. Pronto, porque jamais Trump não ia aceitar isso. Então, isso que indo embora Trump, o próximo presidente dos Estados Unidos vai ser mais favorável a outra posição que poderia influenciar sobre a Corte. Sim.
Diz uma coisa, além desses processos internacionais, o Bibi tem outros tantos lá dentro de Israel. Mas esse Pronto. não. Você acha que ele não é culpado de nada do que ele é Oi, oi, acusado? pronto. Olha, eu acho que eu não ia discutir, porque se não fosse o Bibi, nesse momento eu acho ele é magistral Sim. como dirigir uma guerra. Uhum. Ele não se esconde, ele fala claro aquilo que ele pensa. E pensando num país como esse, onde tem o caso do Banco Master, dizer que um presidente aceitou 12 garrafas de whisky, uma caixa de charuto cubano, perto daquilo que está acontecendo no mundo inteiro, Não é nada. eu acho que não tem coisa. Mas o Netanyahu, Bibi Nokia, ele foi acusado de ter contato com grupos de imprensa, que falavam a favor dele. Política é política, a gente veja os fatos. A política e a imprensa dele, logicamente que cada um tenta se proteger como pode, mas além disso, Mas isso não é parte da parte da... sistema, mas isso não é parte do nosso sistema jurídico. Também não é parte da nossa moral. Não, Olha, tem momentos que a moral fica de lado quando se fala da segurança de Israel. Pronto. Porque Não é realmente, assim. veja, Não é assim. veja, o Rabi foi afastado por causa de $500. E a gente também não aceitou. Só que Bibi é um grande político que a gente não pode esconder. Ele é filho de políticos e ele sabe dirigir. Ele realmente tem o jeito como andar. Ele igual que deu o Trump. Vai assim, mas ele chega lá onde ele quer. E olha, hoje em dia nós temos o Trump como grande amigo de Israel. Eu tenho muito medo do que vai acontecer depois com os democratas. A gente tem que olhar muito bem isso aqui. aquilo que essa gente quer. Trump caia para fazer outro julgamento de fachada. A Rosinha queria falar. Eu sou 1000% Netanyahu, serei sempre. Acho que para a defesa de Israel ninguém é melhor do que ele, desde sempre, e ponto. Esses pequenos pecados, digamos assim, perto de outros que a gente vê pelo mundo todo, é nada. Essa história de muita moral, já está cansando também. É melhor não ter muita moral. Terceiro, conversei com uma pessoa que sabe o que fala e falou que o Netanyahu é muito bom para quem não mora em Israel, mas que lá dentro a população não está feliz com ele. Agora, por que eu não sei. Não sei se são novas leis. É muito simples, porque ele disse que ele é o salvador da pátria. Por causa dos religiosos, dos Não, todos os religiosos. Todos os Smotrich e Ben-Gvir que estão lá, isso que está envenenando Israel. Então, Esse é o problema. Esse é o problema de Israel que não suporta ele. E ele tem que se igualar que mas é o governo, são caem. Até o governo tem que esquecer desses dois. Mas agora vai ter novas eleições, então eu acho que ele vai cair. Não que eu quero que ele caia. Não que eu apoio ele, mas hoje em dia eu acho que ele é o principal necessário. Só isso. Você queria falar. Não, ela que eu perdi o comecinho, porque ela falou qual é o grande problema da população interna. Pois é. Se ela falou, ela falou uma coisa que eu não ouvi. A população interna de Israel é super dividida. E como? Tem 30 partidos. 30. Então, cada um é conforme o modo de origem, os vínculos de família, as línguas que fala, é enorme. É uma democracia pura, simples.
E não é tão fácil como no Brasil, por exemplo, ou como nos Estados Unidos. Uma eleição é imediatamente manifestada. Quem ganhou a eleição? Em Israel não é assim. Israel tem, por causa de ter tantas ideias e tantas ideologias, então é muito complicado. O Bibi agora, por exemplo, ele não está totalmente perdido, incluso dentro de Israel, porque o partido dele tem 25 integrantes diferentes e consigue a maioria, porque ele se vincula com outros E foi partidos. muito político. Antes era ligada como super religiosa, agora que os super religiosos evitaram muita gente, agora o Bibi se elege também sendo super religioso. O que ele não quer fazer? Ele nunca foi religioso, Bibi. Como? Bibi não é religioso. Não, mas era aliado. Sim, lógico, o Smotrich foi... Para ter a 64 verdadeira parlamento. Agora eu não pode apoiar todos aqueles que não querem fazer serviço militar e tantas possibilidades que tem em Israel. Como o Roberto bem sabe. O Roberto gostaria de ter um filho israelense com a alma de israelense e ter, em vez de ter um filho israelense com a alma de ortodoxo. Nós temos de tudo. Ele é judeu. Tudo bem, não pode ser ortodoxo de olhos abertos. Como? Ortodoxo de olhos abertos. Mas o que acontece? Ninguém escolhe exatamente. Não é, quer dizer, por exemplo, Sozinho. Rainha das Flores. a rainha das flores, ela é a favor do Netanyahu. Realmente, Israel nasceu socialista com Ben-Gurion, com Macará. foi mudando ao longo dos anos. Quando Ben-Gurion fundou o governo, então os religiosos foram para ele e falaram: não, a gente não pode fazer exército, e a gente não pode trabalhar sequer, não pode ter terras, que era uma condição dos sacerdotes e de Levín. Não podiam ter terra, não podiam fazer nada, não podiam se dedicar a comércio, não podiam se dedicar a ser soldado, nem nada disso. Então, Ben-Gurion falou para eles: tá bom, 500 de vocês vão ter esses privilégios, todo o resto não. Hoje em dia são 12%. Olha, gente, eu Israel, pensava que os é levitas Israel, não, do mundo inteiro. não tinham terra. Claro, lógico. Vamos explicar. Olha, Mas nós éramos mas 12. você tem que os religiosos também servem exército. Tem Sim, religiosos tem alguns que tem sim. religiosos que servem exército. Sim, tem alguns Sim, depende do grupo. Não, bastante. Lógico. Mas, em geral, por exemplo, o Chás não quer fazer exército de jeito nenhum. Não, Não, não o Shas somos faz, ele não faz até aquela Torá e a Israel. O Shas é outra coisa. Quer dizer, partidos têm problemas e problemas. Eu prefiro ficar quieto. Já sabe. Você viu as notícias de hoje? Hoje. Eu sei, tem. O que aconteceu em Só Israel? que o Shas Están fechadas todas las ruas por las manifestaciones de los é ultraortodoxos. horrível. Fechadas. Olha, a origem dos levinos fazer exército. Sim. Mas também não é só hoje. A semana passada também teve isso. Claro, cada um tem Tá direito piorando. a se posicionar como quiser, a favor de Bibi, contra Bibi. Mas a verdade é que ele é acusado de 1000 coisas, inclusive o que houve no 7 de outubro. Ah, sim. Isso Opa. daí ele teve participação, sim, porque ele não deixou o exército ir lá defender. Ninguém sabe. Ia haver. Ele sabia, todo mundo fala que ele sabia, não deixou. Mas a preparação estava tão preparada que ninguém esperava aquilo que aconteceu. Como ninguém esperava. Ele Ele estava sabia, pensando mas estava preparado para um ataque tão violento, tão organizado, que começou lançando mísseis de longe na faixa de Gaza, de perto. Sim, as pessoas que estavam na fronteira avisavam que estava acontecendo alguma coisa.
ninguém tinha ideia que esse atentado tinha sido projetado há meses e meses para ter esse atentado. Ninguém esperava. E, de fato, o Irã tinha preparado os Hamas de um lado, os Houthi do outro, o Hezbollah do outro, para liquidar Israel. Liquidar. E não, Mas por que o Netanyahu não permite uma comissão para verificar isso? Um acordo? Uma comissão para verificar isso. Não permite Netanyahu uma comissão para investigar isso. O que aconteceu no 7 de Mas eles estão investigando. Não, ninguém está investigando nada. Olha, eles pegaram todos os líderes para procurar isso. E acabaram por um, tanto que eles falam agora que ninguém quer ser nomeado. Mas quem é o representante desse grupo? Do Hamas, ninguém, nós tivemos representante, mas um por um o Bibi eliminou. Se outro se fala como porta-voz desse Por grupo... que eliminou? Por que eliminou? Porque, olha, primeiro era um bandido que saiu da cadeia de Israel e conhecia todo bem os hábitos. Quando foi liberado Gilad Shalit, liberaram 1.000 presos por um vivo, 1.000 presos que foram ter... Mas esse não é o argumento. Olha, mas aquele que foi declarado representante foi eliminado. E cada representante não tem com o que falar, não quer. Daniela, o maior pecado desse senhor Netanyahu é ele se manifestar como salvador da pátria. Não existe nenhum salvador da pátria. Não, nem sequer o rei Davi, nem sequer o Jesus Cristo, ninguém é o chefão do outro lado, como assim? Ninguém se apresentou como chefão do outro lado. Olha o que aconteceu com o Irã. Quando um cara era o líder, foi eliminado. Mas já se apresentaram bastante. Por exemplo, um era Yehuda Hanassi. Sim. Que o pai dele dizia que era descendente do rei Davi. E ser descendente do rei Davi parece ser a máxima, o máximo orgulho. Quantos do povo e quantos descendentes pode ter tido? Quantos descendentes do rei Davi? Milhão. Pega Bar Kokhba, por exemplo. Bar Kokhba também, descia que descendia Rashi também. Macabeu descia que descendia também. O próprio Netanyahu, como ele encontrou uma pedra em escavação com o nome dele, Netanyahu, eu sou Isso é simbólico. No campo político, isso é simbólico. Esse mandou de cá também dizia porque é a base da Kabbalah. Isso daí é retórica. Isso é retórica. Vamos falar com ninguém deles decida que descendia. Sim, mas ninguém recebe legitimidade. Eu também descendo do rei Davi. Nós também, né? Nós também. Isso é retórica. Nós também não somos árvore. É muito parecido com Davi de Michelangelo. Não legitima nada, isso é retórica. O Beatriz é retórica. Não, Davi de Michelangelo. Legitima nada. Olha, a Davi de Michelangelo. Netanyahu também é retórica. É retórica. Olha, a Davi de Michelangelo é um bom exemplo. Davi matou Golias, um gigante, com uma pedrada. E agora Israel, desse tamanho, está liquidando, olha, O Irã inteiro. os países muçulmanos. Um a um. Esse Netanyahu é um astuto. Sim, é um gênio. Um grande presidente. Ele não é um grande ídolo. Não, ele é inteligente. Ele tem picardia, né? O quê? Picardias, espertices. Mas ele é bom. É o... Ele é muito bom nisso. Está na posição certa, na hora certa. Por exemplo, esse Smotrich é ministro da economia. Quem pode saber um rabino da economia?
Bom, hoje em dia os rabinos não sabem muito de economia porque para fundar uma sinagoga e juntar dinheiro para fazer uma sinagoga. Esse, juntar dinheiro e dirigir uma sinagoga é dirigir um país. Agora, resumindo a situação atual. Em Israel foi feita uma pesquisa, é um dos países mais felizes que tem no mundo. No Brasil, tinha uma quantidade grande de deprimida, tem até um novo nome para depressão, como se chama, minha filha psicóloga sabe, que todo mundo está com esse tipo de depressão, porque não vê futuro no futuro do Brasil. O presidente é corrupto, vice-presidente é corrupto, e todo mundo se sente perdido com esse alto demanda da economia, todo mundo se sente perdido no Brasil. E tem uma pesquisa quanta infelicidade, quantas doenças mentais tem no Brasil. Em Israel nós temos também, porque a guerra fez mal para todo mundo. Mas nós fazemos todo o possível para dar, especialmente também nós, do Fundo Comunitário, que ajudamos os hospitais para atender os jovens. Inclusive, eu tinha todos os netos do meu irmão que está em Israel. E uma neta dele viu morrer ao lado dela uma amiga dela. Também passou mal. Foi ajudada com um psicólogo. Superou. Tá Aprendeu a lidar com isso. Não sei o A quanto Daniela. supera. Mas não sei o quanto supera. Aprende a lidar com Aprende a o que lidar com isso. aconteceu. A Daniela, a a minha sobrinha filha neta dela, também Não tem dúvida do que está falando. Imagina um povo que durante 3 mil anos recebe só pancadaria. E depois de 2 mil anos recuperamos o território. E continuamos a receber pancada, e por isso nós por estamos... todo lado. Sim, Não, e por isso não nós estamos somente aqui. um inimigo, o outro inimigo. Todos em volta. Sim, e por isso nós nos ajudamos e não brigamos entre nós, que tem filhos entre si. Claro que vai ter, e depois disso, em 50 anos, Israel conseguiu ser um país de primeiro mundo. Então, Ele é o único país da região que é de primeiro mundo. O que tinha? Tinha pouca gente, mas todos aqueles que emigraram, todo mundo era formado, todo mundo tinha capacidade de pesquisa. Nós somos os primeiros naquela mundo de terra e nós tendemos... Como é que a gente pode ser infeliz? Então, e por isso que nós temos... A gente apanha de todo mundo, mas também nós temos nosso próprio exército. E nós nos defendemos. Exatamente. Bom, então, por que é que uma pessoa, um personagem, que é o Netanyahu, ele disse ser o salvador da pátria? Você não entendeu que cada vez que Israel tem uma eleição, um dia antes ele vai na televisão e diz: eu sou o salvador da pátria. Se vocês não votarem em mim, então vão perder Israel. Roberto, Aquela Israel. todo mundo tem cabeça. Roberto, cada um pensa. Não, 3% que cai naquela coisa. Então, 2 ou 3%. Tá bom. Só isso. Tá, vamos mudar de assunto. Essa conversa vai longe. Lima e Pesach chegaram os alunos e na manhã seguinte os rabinos estavam ainda discutindo, estavam lá no Shemaedel. Pesach de novo. A gente vai mudar de assunto. Esse mês, em São Paulo, nós tivemos 2 coisas culturais, das quais a Rosinha me pediu uma explicação extra. Foi representada no teatro a peça Dibuk. Alguém viu? Viu. Alguém gostou muito e alguém não entendeu a trama, como, o porquê. E foi um pedido específico. Um pedido específico da Rosinha. Então, eu falei que ia falar algo sobre isso. Nós, no judaísmo, temos uma fase racional, que é aquela que nós acompanhamos, que começou com Mendelssohn na Alemanha. É uma fase, não posso dizer irracional. É um tempo místico. E da parte da mística, uma palavra mística começa com mi, em grego um fechamento. Mística é mistério, mística é milagre, místico é aquele que nós não alcançamos todavia. A mística. A palavra dibuk quer dizer possuído.
A raiz é Ledabek, olhou, cruzou e possuiu. O Ledabek Então, possuiu. alguém não... Alguém... Se colar. Aí possuiu. Alguém não tinha ideia daquilo do desenvolvimento da peça. Quando você vê que o cipalho se abre, tem um menestrel que fala. O menestrel é aquele que anuncia, desde o medioevo se fala, o menestrel é aquele que fala aquilo que está acontecendo. Conta a história que vai acontecer, que no judaísmo não se promete, que as coisas podem acontecer. E nós sabemos que parte da mística judaica está nas nossas rezas até hoje. É uma coisa fundamental. Se vocês conhecem a reza da manhã primeira, Chav moderno. Modéani lefanecha melech haim ve'yam shechizat b'mishpatim shemcha. Quase todo mundo conhece essa reza. O que significa? Qual é o significado dessa reza? Porque agradeço ao Senhor que a minha alma voltou em mim. As pessoas às vezes não pensam aquilo que está falando, é tão automático. Mas então, no momento que você acorda de manhã, você agradece que a alma voltou em mim. Então, onde está a alma? Onde está a alma? A alma existe? Está. Volta com você, ser racional. Mas de manhã, você recebe a tua alma de volta. Essa é uma explicação judaica. No Shabbat, nós recebemos o Shabbat com Kabbalat Shabbat. Kabbalat, receber. Nós nos viramos e vemos a esposa Shabbat que entra na sinagoga. Nós vemos a esposa? Nós vemos o Shabbat entrando? Então, por que todo mundo se vira? Por quê? Está aí o Shabbat vai esperar a gente? Isso é uma mística. Então, aquele menestrel que fala antes, fala que não se pode prometer a ceia assim na frente do cenário. E as pessoas às vezes não dão bola para aquilo que fala, que é uma pessoa que fala sozinha. Depois se abre uma cena muito bonita, alegre, muito bonita, numa yeshiva que compra um curso, todo mundo dança, e tem dois amigos, um carregado pelos outros, como nos casamentos que se carrega os amigos nas costas, e tem dois amigos falando, nós somos amigos para sempre, então como vamos afirmar a nossa amizade? E fala, se eu casar e tiver um filho, você casar e tiver uma filha, nossos filhos vão se casar entre eles, então a nossa família será uma família. Seremos uma família. E a festa é linda. Às vezes se forma, cada um segue o próprio caminho, cada um vai para a própria conta. Os judeus, especialmente os religiosos, quando fala, eu te prometo, fala bli neder. Sem promessa. Eu vi como. Claro. Sem promessas. Porque as promessas ficam. As promessas ficam. Até no mandamento, prometer é como chamar de testemunha a Deus. Teve até uma pessoa que teve que matar a filha porque jurou isso. Iftar, no general. Então, sem promessas. Mas os dois na alegria de se despedir, então um vai de um lado, outro vai no outro. Os dois colegas e amigos se separam e cada um tem a própria vida. Um tem fortuna na vida, casa, tem uma filha maravilhosa, e outro não tem igual fortuna, outro mora e não tem um filho. Ele muda de cena, cada um vai com a própria conta. Esse vê a filha, que está na idade de casar, e o pai está procurando um bom marido para a filha. Nesse tempo, aparece na yeshiva o filho do outro amigo. Então, todo mundo fala, você está magro. O que aconteceu? Pobre. O pai tinha morrido, tinha tido dificuldades, e ele estava voltando. E na hora que aparece a filha, os dois se sentiram atraídos. A filha queria ir com ele. O rapaz também
queria ir, mas a filha foi tirada do bar. E ele queria aquela moça, sem saber quem ela era, mas se sentia atraído. De boca a palavra, possuído, a alma possuída. Essa era a fase. Queria essa menina, e ninguém deu bola, até que na Yeshua, tive que ele morre. Morreu lá. Meu pai continuou procurando o marido, que tinha posses para essa filha. Continua procurando. E acha o marido que não tinha vontade nenhuma de casar, a gente não sabe se era idiota, se era homossexual. A gente não estava nem aí para o casamento. Preparou o casamento. A filha não queria casar. Falava, não. Também eu não queria casar. Falava, é assim, mas assim não tem cadeira a casar. Que bom. Não estava nem aí. E a moça passou mal, não queria casar. E na hora de casar, na hora que ela ia falar assim, ela deu um grito, não, jogou fora a aliança e falou com uma voz que tinha dentro dela. Isso aí que eu não entendi. A voz que estava dentro dela. Então falaram, não, você está nervosa, vai se calmar, vai ter no cemitério. E o que aparece? A alma da mãe, que é personificada, que tem gente que falou, onde apareceu essa mulher, quem é? Apareceu a alma da mãe. Você assistiu, não? Essa história que você tinha tido, precisava conhecer um pouquinho, quanto possuído por uma alma. Até depois que ela, afinal, acho que todo mundo sabe, afinal, ela morre. Se vê uma cama com o corpo, mas ela sai, encontra com aquele jovem, e os dois sobem para eles. Isso aqui, por isso que ela... Apesar que o rapaz que gostava dela frequentava a casa dela. Sim, mas o pai dela não sabia que ele era filho do amigo. Não quis saber. E o jovem pobre frequentou a casa, mas o pai queria para ela um jovem rico, dinheiro, no nível que ela estava. A rapaz foi na casa dele, mas o pai dela não deu bola, porque se apresentou como um menino pobre, que ia lá. E o pai não aceitou. E depois veio o julgamento da comunidade, o que eu vou fazer com isso, porque eu queria perder o casamento, agora você vai dar metade das suas posses para os pobres e definir tudo aquilo que ele tinha que fazer. A alma da mãe também, ela procura. A alma da mãe ela procura, aparece a alma da mãe. Esse é o fim da peça, que as duas almas vão embora. Mas isso aqui é um drama. Eu percebi em Israel, no Abima. Eu também. Você também? Com a Canagubina. Sim, mas o diretor era o Vaida da Polônia. E daqui estava melhor, viu? Do Tintin eu gostei mais. É um drama isso aqui. Então, quando eu soube que é musical, eu falei, não, isso aqui é musical, não é. Não, eu também achei esquisito quando vi um musical desse. Isso eu vi como um drama. Na Itália, eu assisti essa peça. É um drama, assisti mas na Itália, eu vi como uma peça dramática do começo até o fim. Dramática. E quando eu vi um musical, eu falei, nossa, né? Um musical. É muito bem feito. Eu assisti, Estava muito bom. Estava muito bom. E outro... Os balés eram sensacionais. Exatamente. Os balés, se você pensar, eu vi o elenco, não tinha um íris. E o elenco não tinha um. E eles aprenderam a dançar e era fantástico. Você já assistiu uma peça disso de japoneses? Já. Aliás, tem uma palavra em Yiddish que é bachet. Bachet. Quer dizer destinado. Existe uma crença dentro do judaísmo que as pessoas que se casam, que se juntam, estão bachet, estão destinados. Então, eu não vi a peça, mas pelo que você contou, esses dois eram destinados. Estavam destinados, estavam bachet. Existe um livro. Em Mazal Israel, É destinado. כתוב גם em Mazal Israel, não tem Mazal, não tem destino para Israel.
Tem uma marloqueta aí. Enquanto a mística judaica não é aquilo que mais se estuda nas escolas, porque nós somos mais racionalistas, seguimos mais a razão. A razão, onde 2 mais 2 são 4, e não tem 2 escondido não sei aonde. Tá bom? Boa comparação. Mas a mística judaica faz parte A de muita... mística judaica se chama Kabbalah. A Kabbalah é a mística judaica. Sim, a Kabbalah e Kabbalah de receber. Então, desde mais ou menos 500 anos antes de Cristo, Sim, mas já tinha livros de Kabbalah. Sim, Sefer Yetzirah. Sefer Yetzirah, Raziel. Tipo quando vai se sempre era comum, ele era aluno do Rabi Akiva, já era comum. Se chama Yetzirah. Yetzirah. Mas a Kabbalah tá. De Avraham Avinu. Não, mas tem muitas coisas sobre a Kabbalah. Tem um episódio aqui, ó. Agora no elevador para alguém. Quando é que um judeu do Oriente e queria entrar na comunidade alemã racional. Não são 2 judaísmos, são visões separadas do judaísmo. Uma era a academia histórica que estudava a razão pela qual e continuava a estudar. Mendelssohn traduzia a Bíblia para o alemão, para também as moças do gueto saber também o alemão e poder viver no meio dos outros povos. Os pensamentos de Mendelssohn são maravilhosos, mas quando eu li Mendelssohn, eu falei, maravilhoso. Porém, as filhas de Mendelssohn se assimilaram para trabalhar numa escola luterana. E Lutero foi o primeiro que escreveu a primeira carta antissemita do tempo moderno. Então, Mas é importante também. O próprio celular.